Isaías 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como a queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, e como a tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil, vale será como figo antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e será espírito de juízo para os que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham até ao sacerdote. E o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falarás de povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, e regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, mas que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens encarnecedores que dominais este povo, que estais em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada pela pedra preciosa da esquina, que está bem firme e fundamentada. Aquele que crê não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando ao dilúvio de açoites passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vós arrebatará, porque todas as manhãs passarás, e todos os dias, em todas as noites. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como um monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais forte, porque já ouvi o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, e já está determinada sobre toda a terra.
Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quanto já tem gradado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaca, e semeie cominhos, ou com lanças nela do melhor trigo, ou cevada, escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensinará, e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a envelica não se trilha como instrumento de trilhar, nem se sobe os cominhos para a roda de carro, mas como a vara se sacode a ervilhaca, os cominhos e com pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. 29. Profecia contra Judeu infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai-o ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como pragana que passa em um momento repentino. Isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada, como trovões, e como terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho em uma visão da noite, será a multidão de todas as nações, que hão de pelejar contra Ariel, como também todos que pelejarem contra ela, e contra os seus muros, e as puseram em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas acordado sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso, que sonha que está bebendo, mas acordado eis que ainda desfalecido se acha em sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações, que pelejarão contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vedou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vós, e como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em um mandamento de homens. Eis que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa em um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente os seus propósitos do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse do seu artifício: não me fez? E o vaso formado disseste do seu oleiro: nada sabe? Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre os escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor,
e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desraigados. Os que fazem culpados ao homem em uma causa, os que armam laços, aos que repreendem na porta, e aos que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir os seus filhos, a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão a Deus de Israel. E os errados de espírito virão ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina.